Então, com todo esse contexto histórico, já tendo entendimento que desde que o mundo é mundo, todos os povos, todas as nações, todos os continentes tiveram acesso a conhecimento profundo das magias ocultas e também das divindades pagãs, que tinham corpos humano e face animalesca, nós temos que entender que Baal-Zevut, o senhor das moscas, um dos Baals dos antigos Balaíns, ele vem com a ideia de trazer o quê? A prosperidade, a fartura e a boa colheita. O senhor das moscas, que veio de uma terra aonde nada que se plantasse crescia. Então era ofertado vários tipos de ofertas, vários tipos de sacrifício, para que este Deus trouxesse em tempos de plantação uma colheita farta. E óbvio que isso acontecia. E por quê? Porque as próprias oferendas adubavam a terra. O chorume orgânico, e não somente orgânico, mas também animal, que se espalhava pelo aquele solo improdutivo, tornava aquele solo produtivo. Ou seja, da morte, dos ritos de sacrifício a Baal-Zevut vinha a vida. E dentro do conceito da Quimbanda também se tem esse conceito quando o assunto é imolação, sacralização para Exu e Pombagira, pois é dessa sacralização, dessa imolação, desta morte e dessas oferendas que brotam micro-organismos, se mostram vivo através daquilo que está morto aos pés de Exu e Pombagira, dentro do rancor de uma quimbanda, por exemplo. Então a ideia de Beelzebul, de Baal-Zevut, como queiram chamar, não é a ideia do Daimon, da Goetia, não é esta a ideia. Não é a ideia dos povos de Canaã, dos judeus, não é esta a ideia. A ideia do que era representativo dentro de uma força que foi criada como um Deus por um povo que tinha o objetivo de trazer prosperidade e vida através da morte. E falando sobre prosperidade, movimento, vida, renascimento através da morte, lembre-se, a Quimbanda é o culto ao poderoso morto. Então, nada melhor do que trazer essa referência para dentro da Quimbanda. Desde que não se apague o contexto histórico. O contexto histórico é dentro do continente africano e das terras europeias, do continente europeu e também em terras brasileiras, todos tinham conhecimento daquilo que era pagão. Sempre tiveram. Não há como negar esses fatos. A história está aí. A história está aí. Para que todos vejam, leiam, busquem informação. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui botando a minha verdade como a verdade absoluta. Mas busquem, tire as suas conclusões, veja se eu estou mentindo. Veja se eu estou inventando alguma coisa. Então, como eu expliquei para vocês aqui, que a Quimbanda ela é formatada dentro da antiga senzala, junto com a união de crença de todos os povos, em terra multirracial, multicultural e multicrenças religiosa como o Brasil, se constrói aquilo que tem como conceito de culto ancestral de Exu e Pombagira. E para esse culto existir, nós precisamos entender que nós precisamos de uma força geradora. Como a Quimbanda não acredita em Deus cristão, como a Quimbanda também não acredita no céu e no inferno, nós acreditamos na força que rege os campos de atuação de Exu e Pombagira. E essas forças são regidas por uma força maior. Então, se uma força maior rege as forças da natureza, que não é o Deus do cristianismo dentro da Quimbanda, quem é? É a figura do maioral.
E essa imagem de Baphomet, de Elipas Levi também copiou da bruxaria europeia a imagem do bode das bruxas. Sim. Se cria a imagem de Baphomet, que é uma imagem alquímica que todo mundo sabe. Se não sabe, se fazem, né? É uma imagem alquímica, todo mundo sabe disso. E essa imagem alquímica traduz o maioral da Quimbanda. Então, como nós nunca tivemos uma imagem de comercialização do maioral, os nossos antigos que formataram, que organizaram a Quimbanda como culto, não somente na era do século XIX, mas principalmente do final do século XVIII a XIX, que começou a ter a formatação desse culto, já tinha o entendimento dessa referência de Baphomet como imagem sincrética e referência daquilo que aquela imagem representa, que é os elementos naturais da natureza. Então percebam, a imagem de Baphomet traz os 4 elementos principais, que é, pasmem, os 4 elementais da natureza, que os povos bantus acreditam, que os povos europeus também acreditam, dentro da bruxaria europeia, feitiçaria europeia. O cristianismo também sabe da existência desses elementos alquímicos e da força da natureza, não é à toa que cultuam o Deus Sol, assim como os nativos dessa terra também. Então, olhar para a imagem de Baphomet é olhar para os 4 elementos naturais da natureza, que representam os reinos primordiais de Exu e Pombagira dentro da Quimbanda. Só que tem um segredo que eu não vou revelar aqui, que é o fato de ele ser um andrógeno. A imagem do maioral, ela tem que conter seios, por ela ser um andrógeno e ser um autofecundador, porque Exu não é uma criação de Deus, porque Exu não é uma criação do Deus cristão. Então precisa de um criador, de uma força criadora, uma força geradora para dentro do culto de Quimbanda, para Exu e Pombagira. E por isso precisa se ter associação a essa imagem de andrógeno com os seios. A imagem sem seios, ela não é a imagem mais correta para se utilizar no sentido de referência enquanto maioral. Nas asas nós temos o elemento ar. Nos pés nós temos o elemento terra. Na barriga nós temos as escamas de peixe, que representa o elemento água. No meio dos chifres nós temos o elemento fogo. Os 4 reinos principais: fogo, encruzilhada; asas, reino das almas; água, Calunga Grande, povos dos rios, reino das águas; terra, povo da Calunga Pequena, também das matas, das encruzilhadas de terra. Olhar para a imagem de Beelzebub, que hoje nós temos, que é a imagem de Baphomet, é entender que ali é a representação dos 4 reinos principais dentro da Quimbanda. Mas o segredo maior, que eu não posso revelar aqui para vocês, é o fato de ser um andrógeno. Mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. O ser autofecundador. O chifre, a representação do poder. A face animal de um bode, a face horrenda do ser humano, a representação do próprio ser humano. O pentagrama sobre a cabeça, ó estrela resplandecente da manhã. A tocha que traz a luz e o conhecimento. O cajado de caldeus, que representa ali a Kundalini,
a simbiose, a medicina, a cura que Exu também traz, mas principalmente o nosso DNA. As figuras simbólicas e representativas nessa imagem, elas são compostas por vários símbolos. E esses símbolos cabe como olhar para ele e dizer: você representa simbolicamente como uma imagem daquela força geradora que é o maioral dentro da Quimbanda. E nós chamamos então a partir de hoje o senhor de Baal Zevut ou de Beelzebub dentro da Quimbanda por trazer a referência de que o senhor já recebia oferendas e adorações, sacralização para trazer prosperidade, fartura, boa colheita e a vida vindo da morte. Este é o conceito primal para a utilização dessa imagem e para a utilização de maioral dentro da Quimbanda. Então você imagina, é olhar para essa imagem e entender que essa imagem é a estrutura da Quimbanda. É a estrutura que alimenta cada reino dentro da Quimbanda. Pois a Quimbanda sempre cultuou primeiro os 4 reinos: terra, fogo, ar e água. Todos os Exus e Pombagira dominam elementos naturais da natureza. Todo Exu e Pombagira habita em um campo de força que tem essas forças da natureza, que está replicado na imagem que todo mundo conhece hoje como a imagem de Bafomé. Então tem o entendimento de olhar para essa imagem e entender que aquilo dali é a base que rege a Quimbanda e também a cosmovisão do que aquilo dali representa, o que essa imagem é representada, a questão do andrógeno, a questão de trazer a referência de que Baal Zevut, o senhor das moscas, pousavam moscas varejeiras e brotavam então vermes da terra, e essa terra com aqueles adubos prosperava com uma colheita farta. E assim é dentro da sacralização de Exu e Pombagira. Da morte vem a vida daqueles micro-organismos, onde a mosca varejeira começa a trazer um movimento dentro daquele Ejé que está morto, dentro da oferenda que está morta. Mas a vida, a barulho de mosca, a movimento de micro-organismos e pequenos vermes. E aí vocês querem me dizer que a influência de Baal Zevut não existe dentro da Quimbanda e que essa imagem não pode ser utilizada, sendo que essa imagem é a referência que nós temos enquanto estrutura. Isso não é uma imagem simbólica e alquímica? Esta imagem representa exatamente a formatação da Quimbanda. Queiram ou não, contexto histórico, estrutura, cosmovisão, está tudo aqui. Só não vê quem não quer. E aí então eu digo aqui para vocês: ninguém incorpora seu maioral. Ninguém incorpora o Exu Mor. Exu Mor é maioral. Ah, Felps, mas eu conheço quem incorpore. Respeito. Mas não é porque eu respeito que eu tenho que concordar. Pois dentro daquilo que eu pratico, ninguém incorpora o maioral. Ninguém incorpora Beelzebub. Nem o Exu Beelzebub. Dentro das minhas práticas, não. Pois ele é o maior. Eu não consigo ver ninguém conseguindo incorporar as 4 forças da natureza que está dentro do maioral. Eu não consigo entender que um ser humano é capaz de resistir à força e à manifestação espiritual para uma incorporação da junção dos 4 elementos, como fogo, água, terra e ar. Não há cascas para isso. Mas eu respeito. E quem acredita, está tudo bem. Segue assim. Se está dando certo, segue assim. Não é o que eu pratico e está tudo bem.
Então, como que funciona a estrutura alquímica dessa imagem e é associado então a Baal Zevut pelas suas referências do que esse Baal Zevut fazia, né, com a terra que não era farta, ou seja, o cemitério é uma terra produtiva, meu povo. Só é produtiva porque escorre chorumes. Então lá nasce coisas dentro do cemitério. Dentro da quimbanda, o morto renasce dentro da quimbanda como um espírito que se apresenta com nomenclaturas de Exu e Pombagira, usando roupagens fluídicas. É simples o entendimento. É simples entender. Mas muitas vezes não querem entender por conta do discurso monoteísta, pelo discurso de não, isso só faz parte da cultura europeia, nega os fatos, nega o contexto histórico, nega a história do mundo, subestima inclusive a inteligência dos nossos antepassados que formataram a quimbanda. Não, os bantos, povos Angola, o povo da Angola, não, capaz, todo burro, ninguém sabe o que era imagem pagã, nem cultura pagã, tudo burro, só sabia só o que era o que eles cultuavam lá na tribo deles. Falta de respeito e falta de humildade para reconhecer a sabedoria e a inteligência desses povos antigos que, através dessa inteligência, conseguiram formatar o ocultismo que existe dentro do culto de Exu e Pombagira, que é brasileiro. Foi feito aqui nessa terra, pela junção de povos, crenças, raças. É subestimar a capacidade intelectual dos povos antigos, a qual nós aprendemos com eles até hoje, quando eles se manifestam usando uma nomenclatura ou uma roupagem, como Exu Caveira. Nós não aprendemos com Exu e Pombagira? Será que eles são tão burros, ignorantes, que eles não sabem o que é paganismo, o que é bruxaria, o que é feitiçaria, o que é Baal Zevut, o que é elementais, o que é força da natureza? E esse discurso é um discurso negacionista da capacidade intelectual, filosófica e principalmente do conhecimento das forças ocultas e principalmente da ciência do ocultismo dentro do mundo enquanto mundo. É subestimar a capacidade e a inteligência de um espírito. E não de um espírito, de vários espíritos que formataram a quimbanda. A quimbanda é uma invenção humana. Até onde eu sei, todo Exu e Pombagira foi humano. Até onde eu sei. Ou não. Até onde eu sei, na Europa tinha humanos. Ou não. Até onde eu sei, na África, na Angola, o que tinha lá eram humanos. Ou não. Até onde eu sei, em terras brasileiras, os nativos dessa terra eram humanos. Ou não. É óbvio que a quimbanda foi formatada por humanos e não por alienígenas. É bizarro o discurso. É infantil. Eu dou risada de vergonha pelos discursos que eu escuto por aí. Tô rindo de nervoso, como dizem por aí. Dentro da quimbanda, então, nós temos que entender que essa imagem que nós estamos, então, associando a Baal Zevut, Beelzebu, eu já dei toda a explicação aqui, está no topo de um prédio. Então, esse elemento, ele gera força e energia para esse prédio. E esse prédio, cada andar, representa um reino ou uma legião de Exu e Pombagira. Uma legião que se alimenta da força da natureza, do elemento ar, a asa. Uma legião que se alimenta do elemento fogo, a tocha. Uma outra legião de Exu e Pombagira que se alimenta da força da terra, as patas. Uma outra legião de Exu que se alimenta da força da natureza, da água, a escama de peixe, que está ali.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sou o dono da verdade, minha verdade não é absoluta, mas aqui estão os fatos. E contra os fatos não se tem argumento muitas das vezes. Como eu disse, não estou para impor nada a ninguém, e o que eu estou passando é aquilo que eu aprendi e estou transmitindo, assim como eu transmito para os meus iniciados. Se você acredita diferente, e se você aprendeu diferente, e se está dando certo na tua vida, axé, Nguzue, Odara, tá tudo bem. Porém, não podemos negar os fatos, pois negar os fatos, negar o contexto histórico, negar a história do mundo, a história que foi regida em todos os períodos da humanidade, até nós termos então a colonização das terras brasileiras, a exploração dessas terras e também da escravidão. Se nós negarmos os fatos, nós estamos rasgando a história dos nossos antepassados e principalmente da humanidade. Espero ter contribuído aqui com essas informações, espero ter esclarecido as dúvidas e principalmente a ideia de sanar a carência que as pessoas têm sobre o contexto e a visão que muitas quimbandas têm sobre maioral. Dentro da minha casa, Exu Tranca-Rua é o maioral. Ele é o maior dentro da minha casa. Porém, ele é regido por uma força. Ele está dentro desse prédio. E lá em cima tem o maioral gerando força, como se fosse, então, uma hidrelétrica. Hidrelétrica é uma força da natureza que alimenta uma estação ou uma subestação de energia que manda energia para os transformadores da rua da sua casa e que daquele transformador da rua da sua casa vai o fio positivo e negativo e acende a lâmpada. Exu e Pombagira. Não é difícil de entender. Exu Tranca-Rua é o maioral dentro da minha casa, mas ele não é o maior Exu dentro da quimbanda. Dentro da quimbanda, se temos ou temos o maioral. Simples. É simples. Ah, Felps, mas eu conheço quem incorpora Beelzebub. Cada um. Aqui tá os fatos. Aqui tá os fatos. Exu Beelzebub existe, Felps? Olha, tem vertentes que existem, porém não é o maioral. Exu Mor, o maioral, é a junção das 4 forças da natureza. E eu duvido que um ser humano teria capacidade para resistir à força das 4 forças da natureza numa incorporação. Existe? Para mim não existe. Se existe para outros, tudo bem. Não é na minha casa, não é no meu aprendizado, não é o que eu pratico. Tá tudo bem. Então é isso. Salve a banda, Nguzue Quimbanda. Fico aguardando vocês aí na próxima. Espero ter gostado. Já deixa aqui os comentários, deixa o joinha ali se você curtiu, se você gostou desse vídeo. E também, né, já compartilha o nosso canal aí, ajuda o nosso canal a crescer, é muito importante, tá bom? Tamo junto.